Um míssil nuclear se aproxima da sua cidade agora. Restam cerca de 15 minutos. O que fazer? Fugir, se esconder, ligar para alguém? Ou, como a maioria, olhar o celular? Olhe pela janela e se convença de que provavelmente não é nada. Essa hesitação faz com que eles morram. Seu cérebro ignora ameaças impossíveis, mesmo com a contagem regressiva iniciada. Isso é a regra do 7-10 prepare-se. Pegue um caderno e preste atenção. É assim que você sobrevive a uma explosão nuclear, hora a hora, nos subúrbios. Capítulo 1:08 e 7 da manhã. Uma mensagem de texto. Davi não é uma pessoa matinal, o que é uma pena, porque às 8 e 7 da manhã de uma terça-feira, o mundo está possivelmente a 15 minutos de acabar. De repente, o celular dele vibra. Um alarme estridente preenche o quarto. Davi pega o celular. Na tela, alerta presidencial. Ameaça de míssil balístico em aproximação. Procure abrigo já. Não é exercício. Davi lê uma vez e depois de novo. Isso deve ser golpe ou farsa. A mensagem no celular dele já é notícia velha. O sistema de alerta de emergência sem fio da FEMA, ou WEA, o mesmo que envia mensagens sobre enchentes repentinas e alertas de crianças desaparecidas, ignora o tráfego celular padrão para entregar avisos. Ele é totalmente imune à sobrecarga máxima da rede. São 12 minutos em que torres de celular de 3 estados cobrem simultaneamente a área com a mesma transmissão de emergência. O resultado? Milhões de celulares disparam alarmes exatamente no mesmo momento. Mísseis em aproximação não esperam a rede liberar. Quando o celular de David vibrou, a ogiva já estava a meio caminho do alvo, viajando a cerca de 15 vezes a velocidade do som. David tem, no máximo, 15 minutos. Ele está atualmente no segundo minuto. Ao lado, seu vizinho, Gary, já está à frente dele. Ou ao menos é o que Gary acredita. Gary Kowalski, 43 anos, se prepara para esse momento há quase 10 anos. Ele tem uma mochila de emergência para cada familiar, com cores indicando a prioridade. Ele tem um rádio de manivela, 3 geradores de reserva, refeições liofilizadas e uma pasta de protocolos de emergência plastificada. Gary vê o alerta e já está em ação. Ele já equipou seu caminhão com suprimentos para 72 horas lanterna tática e rádio CB. Passou uma década se preparando para o dia em que tudo desmoronar. O problema é que Gary se preparou para sobreviver após o colapso. Não para sobreviver nas primeiras 48 horas, ele sai de ré da garagem às 8h08 e pisa fundo. Enquanto isso, David ainda está no celular. Esse é um dos fenômenos psicológicos mais bem documentados na pesquisa de gestão de emergências. E tem um nome: milling. Logo após um alerta de desastre, a maioria das pessoas não age. Em vez disso, elas buscam informações. Elas procuram confirmação e geralmente ligam para alguém buscando prova social de que a ameaça é real. Em 2018, um alerta real de míssil balístico foi enviado a todos os celulares no Havaí. Pesquisadores da Universidade da Geórgia analisaram as respostas das pessoas. Alguns reagiram com pânico, enviando despedidas, emoções intensas e pedidos de desculpa como se estivessem à beira da morte. A maioria hesitou, tentando confirmar a veracidade da mensagem antes de agir. 45% dos entrevistados em uma pesquisa sobre como reagiram à mensagem disseram que estavam inseguros quanto à sua credibilidade. Outros 27% simplesmente não acreditaram nela. Alguns terminaram seus cafés da manhã. Outros simplesmente ignoraram a mensagem. Um homem, conforme o estudo, voltou a dormir. O alerta permaneceu ativo por 38 minutos antes de ser corrigido. Nesse período, com uma mensagem realmente assustadora em todos os celulares do estado, a resposta humana dominante foi basicamente: tá bom. O tempo que a maioria das pessoas levou para determinar se o alerta era ou não verdadeiro e tomar alguma atitude foi de cerca de 12 a 15 minutos. Esse também é, em um lançamento real, normalmente o intervalo entre a vida e a morte. David já gastou 3 minutos. Ele olha o celular, depois os filhos. Seus olhos retornam à gaveta da cozinha. Sob menus de delivery e pilhas gastas, há um cartão plastificado com 6 tópicos, que ele fez há 2 anos depois de passar horas mergulhado no Reddit às 2 da manhã. A primeira linha diz: não evacue, vá para um local abaixo do solo. O tempo continua correndo. Restam 12 minutos. Capítulo 2. Das 8h08 às 8h20. Os 12 minutos mais importantes da vida de Davi. Quando algo terrível acontece, você só corre. Pega seus filhos, sua esposa, carteira e chaves e sai. Você coloca o máximo de distância possível entre você e aquela coisa terrível e cai fora dali. Essa é a narrativa de todo o exercício de evacuação em que Davi já participou. Movimento é igual a sobrevivência. Imobilidade é igual à morte. A folha plastificada é clara. Não demore e não saia. A esposa de Davi, Karen,
surge na porta da cozinha, pálida e com o olhar de quem ainda não entendeu que tudo mudou nos últimos minutos. Ela pergunta se o alerta é um exercício. Davi nega com a cabeça. Não é, eles estão perdendo tempo precioso. Davi pega as crianças e corre para o porão. Karen se dá conta da gravidade da situação, e o pânico aparece em seu rosto. Gary Kowalski já está na estrada há 3 minutos. O rádio PX dele chia com transmissões. O pânico toma conta das frequências. Ele olha pela janela e vê pessoas correndo sem saber o que fazer em seguida. Mas Gary tem um plano. Ele está com a pasta de emergência no banco, aberta na seção do protocolo de evacuação. Ele vai para o interior de Indiana, na propriedade do cunhado, a 225 quilômetros a oeste. O tanque está cheio e ele tem barras de energia e rações militares prontas para consumo. Mas o que Gary não tem é o fator de proteção. Esse índice é usado por planejadores de emergência para medir quanto uma estrutura ou veículo reduz a exposição à radiação comparado a estar ao ar livre. Um fator de proteção de 10 significa que você recebe 1/10 da dose de radiação que receberia do lado de fora. Um fator de proteção de 40 significa que você recebe 1/40. O caminhão do Gary tem fator de proteção 2, o que já é generoso. A literatura de gerenciamento de emergências é clara sobre isso. Um carro, qualquer carro mesmo, independentemente de quantos suprimentos de emergência estejam no porta-malas, independentemente de quanto ele custe, do ponto de vista da radiação, é basicamente uma grande janela sobre rodas. A estrutura de metal quase não protege e o vidro não protege nada. Você estaria tão exposto à precipitação nuclear quanto no seu quintal. O porão padrão de subúrbio é outra história. Sim, até mesmo aquele tipo inacabado, meio úmido, com o aquecedor de água no canto, tem um fator de proteção entre 10 e 40. Ao avançar para o centro do porão, esse fator cresce ainda mais. Concreto, solo e a estrutura da casa protegem de verdade contra a radiação gama. Ou seja, é mais provável morrer exposto à radiação parado no trânsito do que abrigado em um cômodo interno ruim. Gary revisa seu plano mentalmente. Ele pensou em tudo, exceto no trânsito. A estrada à sua frente está completamente parada. Todas as outras pessoas em um raio de 24 quilômetros tiveram a mesma ideia que ele. Em algum lugar à frente, alguém está buzinando sem parar. Gary checa o relógio nervosamente e aumenta o volume do rádio PX. Depois de pegar comida, água e alguns suprimentos na garagem, David leva sua família para o porão às 8h19 da manhã, 12 minutos após o alerta, bem no limite da janela de tempo em que os dados do Havaí indicaram que a maioria das pessoas finalmente parou de decidir e começou a agir. Ele fecha a porta do porão atrás deles. O cômodo está escuro e úmido. Ele liga a lanterna do celular enquanto as crianças sobem em um sofá velho. David senta ao lado delas. Ele olha para o item 2 da folha plastificada, com a mão tremendo. Fique abaixo do nível do solo. Não suba as escadas por nenhum motivo. O perigo é invisível. Lá fora, por uma pequena janela do porão perto do teto, o céu está completamente normal. Azul com algumas nuvens flutuando sem rumo. Nada está acontecendo, ou pelo menos nada visível. Capítulo 3. 8H20. O caixão de vidro. O porão da casa dos Caruso não é o paraíso de um sobrevivencialista. Não há abrigo reforçado, como costumava ser padrão nas casas construídas na década de 1960. Não há trajes de radiação na parede, nem 6 meses de comida liofilizada no armário. Eles têm o velho sofá, um aquecedor de água e enfeites de Natal em caixas sem identificação. No canto, a prateleira de enlatados que Karen comprou em pânico na pandemia e esqueceu agora é o principal suprimento da família durante um verdadeiro colapso. David faz um inventário mental, 16 garrafas de água atrás das caixas de Natal. O aquecedor de água tem mais de 170 litros se chegar a isso. Comida enlatada, mas ele não sabe se alguma está vencida. 2 celulares quase totalmente carregados para usar como lanternas. Ele deveria ter colocado uma lanterna de verdade aqui. Sempre adiou, achando que faria depois. Se houver um depois, não vai repetir esse erro. Lá fora, pelo pequeno retângulo da janela do porão, algo mudou. Um alarme de carro dispara na rua, depois outro, seguido por gritos distantes. O filho de 9 anos de Davi observa pela janela. A esposa do Sr. Kowalski está lá fora, ele diz. Davi atravessa até a janela e olha. Linda Kowalski está na entrada da garagem de roupão, com o telefone encostado na orelha. Ela gira em círculo, procurando sinal ou alguém que confirme que não está acontecendo. Olha pela rua, grita ao telefone e depois encara o céu. Se esse alerta for real, algo já está a caminho. Davi sente um choque frio de reconhecimento. Ele está vendo alguém perder tempo exatamente do jeito que ele perdeu. Ela anda de um lado para o outro, e Gary foi embora sem ela.
Davi sente um impulso forte, imediato, quase biológico de subir, abrir a porta e chamá-la. E então, ele lê o tópico 2 novamente. O perigo é invisível, então ele permanece onde está. Parece uma falha moral, mas é importante ser preciso sobre o que Davi faz ou não agora. Ele não está escolhendo deixar seus vizinhos morrerem. Ele está escolhendo não abrir uma porta que, uma vez aberta, transforma seu porão de um abrigo selado em um abrigo não vedado. Neste cenário, a ameaça é material particulado suspenso no ar, que você não pode ver, cheirar, provar, nem detectar sem equipamentos especiais. Ele a vê sumir pela porta da frente. David olha o terceiro item da lista. A onda de choque chega de 1 a 3 minutos após o clarão. Abaixar-se e cobrir a cabeça. Ele abre a boca, mas o clarão ocorre antes que fale. Mesmo pela pequena janela do porão, a 30 km de distância, filtrada pelo vidro, concreto e quase 2 metros de terra de Ohio, a luz parece errada. Chega sem fazer som. Não é como um raio ou pico de energia. Isso vem de todos os lugares ao mesmo tempo. A faixa de grama fora da janela do porão fica branca, depois mais branca e então de um tom tão brilhante que nem tem nome. Dura apenas 4 segundos e o porão permanece em silêncio. Davi se abaixa e diz para todos cobrirem a cabeça e se esconderem atrás do sofá. Karen começa a reclamar, mas Davi insiste. Eles se movem e Davi olha para o relógio e começa a contar. 90 segundos. É o que diz o tópico 3, 90 segundos do clarão até a explosão a 30 quilômetros. Se Columbus foi atingida, eles estão dentro desse raio. Davi chega a 71. No momento, a casa está silenciosa. No seguinte, não está mais. A mudança de pressão se manifesta mais como um tremor do que como um som. Ela atravessa a fundação da casa, sobe pelo concreto até as solas dos sapatos de Davi, joelhos e peito. O aquecedor de água faz um barulho metálico. Caixas de enfeites de Natal se movem na prateleira. Algo cai no andar de cima, talvez a estante do corredor. Após um último estalo na janela do porão, o cômodo silencia novamente. A quilômetros dali, o caminhão de Gary permanece abandonado no engarrafamento. O rádio PX ainda chia com fragmentos de pânico. Gary sabia que estava preso, que não conseguiria chegar à casa do cunhado, então fez o que todo mundo fez. Ele saiu. Pessoas gritam e se empurram entre os carros. Motoristas abandonam seus veículos. Gary é só mais uma pessoa presa entre o medo e o instinto. E então, o céu fica branco. Por um momento, todos na rodovia param. Os gritos, a correria, o pânico, tudo congela sob uma luz mais brilhante do que qualquer coisa que o olho humano deveria ver. Gary olha em direção à cidade. Uma coluna de fogo e fumaça sobe para o céu. O fim do mundo para o qual ele passou anos se preparando chegou. Mas tudo o que ele preparou está dentro do caminhão. A pasta de emergência segue aberta no banco do passageiro. Os suprimentos continuam atrás. E Gary está exatamente onde seu plano dizia para não ficar. Do lado de fora, ele olha para o clarão. No porão, David levanta a cabeça. Ele olha para sua família, espremida atrás do velho sofá. Sua filha Emma agarra a mãe com força. David faz um inventário visual rápido. Não há ferimentos nem sangue, e o aquecedor de água ainda está funcionando. Mais importante, a casa ainda está de pé. Ele solta o ar. A energia acabou. A lanterna do celular dele é a única luz lá embaixo. No andar de cima, algo pinga. Um cano, talvez, ou a clarabóia. Ele olha pela janela do porão. O céu segue azul, mas os pássaros silenciaram. David olha para o item 4 que diz: não acabou. A nuvem radioativa está vindo. Não abra nenhuma porta ou janela. Essa é a regra mais importante. O estômago de David se revira ao perceber que isso é apenas o começo. Agora eles têm que esperar. Capítulo 4. 8h23 da manhã. A hora silenciosa. A casa ainda está de pé, o que, por qualquer medida razoável, é uma boa notícia. David sabe que isso é uma boa notícia. O cérebro dele interpreta isso como uma boa notícia. E ainda assim, há algo profundamente insatisfatório em sobreviver a uma explosão nuclear, porque a parte que todo mundo imagina, a bola de fogo, a destruição instantânea, acaba em menos de 2 minutos. O que vem depois, se você estiver longe o suficiente do epicentro, não é dramático. E SSA é a armadilha. O cérebro humano, uma máquina de reconhecer padrões, passou centenas de milhares de anos na savana africana aprendendo a avaliar ameaças pelo que via. Se um predador aparecia, ele parecia um predador. Se começava um incêndio, produzia fumaça. Se vinha uma enchente, geralmente havia água. A ameaça se apresentava, seu cérebro a identificava e seu corpo respondia. O sistema funcionava. A radiação gama não se apresenta dessa forma. Ela é incolor, inodora. Ela não emite nenhum som distinto sem a ajuda de um contador Geiger.
Ela não emite assinatura térmica nem qualquer sensação física nos níveis de exposição que estão atualmente se dirigindo para a casa dos Caruso, em direção noroeste, a aproximadamente 24 km por hora. A onda de choque da detonação ao nível do solo em Columbus gerou grande sobrepressão em toda a cidade. Explosões no solo ainda causam outros efeitos. Elas sugam enormes quantidades de terra, concreto, asfalto e detritos para dentro da própria bola de fogo. Esse material se torna irradiado e pulverizado em partículas microscópicas. Depois, isso é levado pelo vento como precipitação radioativa. E nesse estágio, essa nuvem nem parece uma nuvem. Parece nada, mas agora está a 18 quilômetros. A família de David tem cerca de 44 minutos antes que uma nuvem invisível com precipitação radioativa passe sobre a casa. Cada minuto que ficam trancados em casa aumenta suas chances. A filha dele não sabe disso, só quer saber onde está o gato. David olha para o item 4. Não abra nenhuma janela ou porta. Essa é a regra mais importante. O filho olha para a janela rachada do porão e pergunta ao pai: se a bomba já explodiu, por que ainda estamos aqui? É a pergunta certa. A explosão veio, passou. A casa segue de pé. O céu está azul. Antes que David responda, um baque vem do andar de cima. 1, 2 vezes, alguém bate na porta da frente. David não se mexe. Uma sombra passa correndo pela janela do porão, então para. Linda Kowalski aparece no vidro. O rosto dela está pálido, coberto de cinzas, apavorado. Ela os vê. Um punho bate com força na janela. Por favor, outro soco. David sente o estômago afundar. Todo o instinto diz para ele deixá-la entrar. Ele não pode. Ele pega a mão do filho e o vira de costas. Uma última batida contra o vidro e então, silêncio. A bomba não mata a maioria das pessoas. O que realmente mata é sair cedo demais. Essa é a regra do 7x10. É a parte que ninguém comenta porque exige ficar parado e não fazer nada. Funciona assim. A cada 7 vezes mais tempo após a detonação, a taxa de dose de radiação cai para 1/10. Em 7 horas, a taxa de dose lá fora é 1/10 do que era na primeira hora. Em 49 horas equivale a 1/100, tornando o tempo uma arma contra a precipitação radioativa. Quanto mais tempo David e sua família ficam abrigados atrás de concreto, madeira, isolamento e terra, menor é a dose absorvida. Em 48 horas, um sobrevivente abrigado pode receber só uma fração da radiação de quem ficou exposto do lado de fora no mesmo período. A matemática é simples. Na verdade, é uma das proposições matemáticas mais simples que David já encontrou em sua carreira como gerente de TI. A matemática simplesmente exige 48 horas no porão. E essa é a parte difícil. David olha para o 5º item da lista. 48 horas no mínimo, 24 horas no mínimo absoluto, se for realmente necessário. Não deixe ninguém te convencer do contrário, nem mesmo você. Então algo muda fora da janela do porão. É sutil, algo que você só notaria se já estivesse atento. Se você não tivesse passado 51 minutos olhando para a faixa do jardim, o vidro rachado e o céu acima, você talvez nem percebesse. A luz está diferente, mais difusa. Parece que o sol foi encoberto por uma nuvem fina e alta, achatando as sombras no gramado. David observa o carvalho do vizinho. A essa hora da manhã, a sombra dele deveria ser nítida, mas as bordas estão borradas. David lê o item 6 2 vezes, encara a janela e depois sua família. Capítulo 5, 9 e 16 da manhã. A chuva negra. Se você vir partículas caindo lá fora, não se aproxime das janelas. Isso é precipitação radioativa. É letal. Esse é o item 6. David manda todos irem para o centro da sala. Não há pânico em sua voz, mas Karen sabe que há algo errado. Ela se levanta imediatamente e começa a mover o sofá. Do lado de fora da janela do porão, algo começa a cair. Tem o mesmo movimento lento e sem direção da neve, a mesma indiferença à gravidade. É cinza com textura de areia fina e se deposita delicadamente no gramado dos Caruso, no teto do carro de Linda Kowalski e nas marcas de mão que ela deixou na janela do porão. David vê o pó cinza apagá-las devagar. A poeira radioativa de uma explosão ao nível do solo é formada principalmente por partículas visíveis a olho nu. Não é algo geralmente compreendido, mas a imagem popular da radiação é a de um assassino invisível. Raios, ondas e emanações vindas de uma fonte brilhante que você não pode ver nem tocar. A poeira radioativa de uma explosão no solo não é assim. Na verdade, é aço, concreto e material humano, tudo vaporizado no ponto da detonação, sugado para dentro da bola de fogo e irradiado pela reação nuclear. A partir daí, tudo o que precisa fazer é seguir as leis básicas da física. O que sobe tem que descer.
O fino material particulado cinza se deposita nos gramados, nos capôs dos carros e nos carvalhos, assim como no cabelo e na pele de qualquer pessoa que esteja do lado de fora. Se mora em um lugar normal e vê neve em julho, talvez deva buscar abrigo imediatamente, não acredita? Em 1º de março de 1954, os Estados Unidos detonaram uma arma termonuclear chamada Castle Bravo no atol de Bikini, nas Ilhas Marshall. Ela tinha 15 megatons 1000 vezes mais potente que a arma de Hiroshima e quase 3 vezes mais que o previsto pelos planejadores. A explosão vaporizou 10 milhões de toneladas de areia, coral e água, formando uma nuvem radioativa de 160 quilômetros de largura. Quando a nuvem chegou ao atol de Rongelap, a 177 quilômetros do teste, a precipitação radioativa parecia neve. As crianças brincaram e os adultos seguiram trabalhando em seus quintais. Rongelap foi evacuada. Os efeitos à saúde foram tão graves e duradouros, até letais, que o atol foi declarado inabitável. Nos 2 dias seguintes, a regra do 710 vira um relógio regressivo. David vê o celular com 23% de bateria. Ele abre o app de notas e acha os números que copiou do Reddit há 2 anos para a folha plastificada. Se alguém saísse lá fora agora, chamaria isso de 100% da dose de radiação. Espere 7 horas e será cerca de 10% disso. Espere 49 horas e cai para 1%. Cada hora no porão aumenta as chances deles. Lá fora, a poeira radioativa no gramado dos Caruso está no nível mais perigoso, com a taxa de dose no pico. As partículas, novas e muito radioativas, cobrem orgulhosamente todas as superfícies do bairro. O pior momento também é o momento em que parece que nada está acontecendo. David pensa em Linda Kowalski batendo no vidro, e então ele para. Não há mais nada a ser feito. Ele refaz os cálculos e encara a folha plastificada. Os números mostram: a diferença entre as primeiras e as últimas horas é morrer de síndrome aguda da radiação ou estar aqui em 48 horas, vivo, pensando em como reconstruir o que restou. David começa a perceber que era disso que a folha plastificada sempre tratou. Saber neste exato momento, nesta exata hora em que cada neurônio do seu corpo está dizendo que o perigo já passou, que os números dizem o contrário. Às 9h31 da manhã, a chuva radioativa é tão visível que nem o vidro rachado e empoeirado da janela do porão consegue escondê-la. O gramado, o carvalho, a rua e até os carros estacionados estão cinza, pelo menos os que ainda têm todas as janelas. Parece um inverno silencioso e sem cor. Emma pergunta se os gatos podem entrar. Ele não gosta de se molhar nem de neve. David pensa no gato sentado no parapeito da janela da cozinha, separado do porão por 11 degraus e uma porta muito importante. Ele se imagina atravessando a cozinha, destrancando a porta. Bastaria 1 minuto ou um erro. Uma janela no térreo tem um fator de proteção de cerca de 1. Em outras palavras, é como se nem estivesse lá. Às 9h44 da manhã, o rádio PX de Gary Kowalski, abandonado no banco do passageiro, chia uma última vez. Um estouro de estática e silêncio. A rodovia parou. Motoristas deixaram seus carros e jazem imóveis entre as faixas. Poeira cinza os cobre. O relógio segue correndo e a regra do 7 e 10 continua atuando. Capítulo 6. 9h16 da manhã, 48 horas. A chuva radioativa cai por 6 horas. A família come os pêssegos. Eles comem sopa enlatada porque o fogareiro está na garagem e a garagem exige abrir uma porta. E isso não vai acontecer. Karen senta no escuro e anota no celular tudo o que vão precisar quando isso acabar. Desde que se conheceram, ela responde a catástrofes com logística. Por volta das 15 horas, David passa a ver Gary Kowalski de outro modo. Naquela manhã, Gary parecia um alerta, alguém que passou 10 anos se preparando para o fim do mundo. Agora, David já não tem tanta certeza. Gary percebeu algo que poucos entenderam. O perigo não era a bomba, mas tudo o que vinha depois. David pensa em Linda, na voz dela fora da janela do porão, nos vizinhos que não conseguiram ir ao subsolo. Então, ele pensa no que virá a seguir. Os Caruso não eram especialistas em sobrevivência ou preparados para o apocalipse. Só tinham 6 tópicos anotados em um papel plastificado e o plano cabia numa gaveta de tralhas. Às vezes, isso é suficiente. A preparação de Gary o levou com total confiança à única decisão que tinha mais chances de matá-lo. Evacuar de carro é mais perigoso do que se abrigar em um porão. 6 horas após a detonação, a divisão que começou às 8h07 já não é mais invisível. Ela está lá, no mundo real. Nas primeiras horas após a exposição a altas doses de radiação, começam os sintomas prodrômicos: náusea, vômito, diarreia, fraqueza, fadiga.
Para aqueles que ficaram do lado de fora durante o período de precipitação radioativa, aqueles que demoraram demais ou tentaram evacuar de carro e ficaram presos, o corpo agora está enviando suas primeiras cobranças por essas decisões. O mais cruel da síndrome aguda da radiação é o que vem depois. Após os sintomas prodrômicos, ocorre um estágio latente em que o paciente aparenta estar saudável por horas ou semanas, mas depois volta a adoecer gravemente. O corpo parece se recuperar, as pessoas melhoram, fazem planos, mas de repente a conta chega. Esse não é o problema de Davi agora. O problema de Davi é a descontaminação. Karen perguntou o que ocorre se precisarem subir e descer de novo. A resposta é sabão e água. Tire as roupas externas antes de entrar. Tome banho com shampoo e evite condicionador. Karen o encara sem acreditar. Davi diz que condicionadores têm compostos que podem prender partículas radioativas aos fios. A contaminação fica então presa sob as escamas de proteína. Remover apenas a camada externa de roupa pode eliminar até 90% da contaminação radioativa. É tão simples e eficaz que surpreende quem passou anos e gastou milhares de dólares se preparando para esse cenário. 24 horas após o alerta, David sobe sozinho as escadas do porão pela primeira vez. As crianças dormem. Karen não o impede. Uma tênue alvorada acinzentada atravessa as persianas quebradas, mostrando o que restou. A cozinha está destruída. A janela sudeste sumiu, vidro espalhado por todas as superfícies. Uma fina camada de poeira cinza cobre as bancadas. A estante está virada para baixo no corredor, como ele previu. O rádio no balcão está sem funcionar. Ficar em casa por 48 horas reduziu a exposição à radiação da família de Davi em cerca de 99% em comparação à primeira hora fora. Eles não precisaram de bunker nem de manual completo para sobreviver. Os dois sobreviventes mais próximos do hipocentro em Hiroshima sobreviveram por estarem em porões subterrâneos de concreto protegidos. O sobrevivente mais próximo conhecido, Eizo Nomura, estava no porão de um prédio de concreto armado a pouco mais de 150 metros do Marco Zero e viveu até os 84 anos. Ele não tinha mochila de emergência. Ele tinha um porão e a sorte de estar lá, assim como David e sua família. David acha o gato no armário de roupas de cama no topo da escada, seu bunker pessoal desde cerca de 8 horas e 22 da manhã anterior. O gato, de algum modo, está bem. Lá fora, o mundo não está nada bem. Você já sabe como sobreviver a uma explosão nuclear, mas e se for atingido pela chuva radioativa? Veja como ela afeta seu corpo e as piores formas de morrer. Ou assista a isso.